Oi, pessoal! A gente vai falar um pouquinho agora sobre os assistentes do ChatJT, como otimizar as nossas tarefas do cotidiano. E a gente vai ver que a gente tem vários assistentes disponíveis aí para o uso. Então, quais são os assistentes personalizados do ChatJT, né? São versões especializadas do ChatJT projetadas para tarefas específicas. Então, você pode salvar os seus prompts, pode compartilhar com a equipe e adaptar assistentes já existentes, né? Essa é uma das grandes vantagens do ChatJT. Ela coloca os servidores que não são da área de TI na possibilidade de fazer automações que antes seria necessário fazer uma demanda para o pessoal de TI, esperar que os sistemas fossem desenvolvidos, e agora com os assistentes, vocês podem fazer diversas funções aí por meio da linguagem natural apenas, né, dentro do ChatJT. Então, aqui, como encontrar e onde usar, né, esses assistentes? Então, a gente tem um menu ali lateral que tem esses assistentes, e aí vou dar uma explorada aqui no site para a gente dar uma olhada. Aqui eu coloquei uma imagem de alguns, mas só para a gente navegar aqui pelo site como funciona. Então, aqui a gente tem as conversas, né, que tiveram, aparece aqui o meu nome, que é a minha conta, inclusive esse nome aqui vocês podem mudar, tá, se vocês quiserem um outro nome. Aqui eu acabei não mostrando, né, no vídeo anterior, mas vocês podem trocar o tema de fundo, se preferirem com tela preta ou tela branca. E vamos aos assistentes. Os assistentes aqui, a gente pode navegar nos assistentes da comunidade ou nos assistentes que eu criei. Criei os assistentes do Águia, que é um sistema aqui do TST. Mas dentro da comunidade, a gente tem aí, olha só, 13 páginas com essa quantidade de assistentes publicados. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas com 4 assistentes cada uma, né? Então, 24 assistentes por página, é bastante e crescendo, né? Qualquer pessoa que cria um assistente pode pedir a publicação do seu assistente na comunidade. E aqui a gente tem uma forma de ordená-lo, seja quais são as últimas tendências, né? Os últimos mais utilizados aí nos últimos dias, ou os que são mais utilizados de uma maneira geral, ou até por melhores avaliações. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem um assistente de análise processual. Quando você clica lá no assistente, ó, ele já abre uma conversa nesse assistente. E qual é a inteligência que tem por trás aqui desse assistente, né? Se a gente for em configurações, a gente consegue ver o prompt dele aqui, tudo que está aqui por trás. Então, esse assistente aqui, ó, em específico, o que ele faz? Junte as peças principais do processo, RO, contrarrazão, sentença. Para análise de outras peças, solicite que o sistema acesse o PJE diretamente. Conduz o assistente pelos passos. Então, foi criado pelo César Vieira, do TRT7. Não sei se você estava assistindo esse vídeo, César. E aqui a gente vê as configurações, né? Que onde eu abri para vocês ali, ó. E ele tem outras informações. Ele informa que ele possui ferramentas, ou seja, ele usa uma daquelas ferramentas que a gente viu, e qual é a avaliação desse assistente. Então, aqui, quando a gente vai em configurações, nós podemos ver quais são as instruções de sistema, né? Qual é o prompt que está por trás. Então, aqui, ó, ele fala, por exemplo, né? Você é um desembargador do trabalho, especialista em direito de processo de trabalho. Esse assistente foi projetado para auxiliar a análise de recursos ordinários. E aí ele traz orientações gerais. A linguagem deve ser jurídica, formal e afirmativa, observando a precisão e a estrutura dos modelos. Ao final de cada passo, confirme com o analista se ele deve avançar para o próximo passo. E uma série de instruções aqui, que eu não vou me aventurar a ler toda ela, porque vejam só o tamanho desse prompt, né? São muitos passos e muitas instruções aqui que ele traz. Então, esse conhecimento todo, né, o colega já compartilhou aqui e outras pessoas podem utilizar, tá bem? Esse assistente, ele usa essas ferramentas, analisador de documentos, então você pode, numa conversa que você abre com esse assistente, submeter um documento, você pode buscar um documento ou informação de um processo pelo busca processual e você também pode buscar a jurisprudência. Todas essas ferramentas já estão habilitadas. Quando você usa um assistente, você só consegue usar as ferramentas que já estão habilitadas no assistente, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vejam que não tem aquele botãozinho de ferramenta. E aqui ele já te dá um prompt inicial, ó, inicia a análise do processo juntado. Eu não anexei nenhum processo, provavelmente ele vai me pedir aqui o número de processo primeiro, né, lá, forneça os documentos do processo. Ele avisava, né, que precisava subir. Então, eu poderia vir aqui e fazer o upload.
E você pode depois avaliar essa conversa. É isso que faz aquela votação lá para avaliar quais são os assistentes mais votados, né? Assim, de pontuação aqui. Então, ó, assistente de resumo jurídico, minutas de despacho, assistente de emendas, resumo do conhecimento, assistente para aprimorar argumentos. Então, tem muitas coisas aqui e eu sugiro que vocês invistam um tempo em ver o que já existe, né? Ver o que é que pode te ajudar. Vocês podem filtrar aqui pelo nome ou pela descrição. Então, vamos supor que nós quiséssemos trabalhar com ementa. Assistente de ementas na criação do padrão do CNJ, por exemplo. Mas vejam que tem 8 assistentes de ementa. Então, qual é o que a gente quer gerar? Outro aqui também para ementas no padrão do CNJ. Esse daqui tem mais de 3.000 usuários e já tem uma avaliação. Essa avaliação só aparece depois que já tem uma quantidade suficiente para ele avaliar. Se você tiver só uma avaliação, ainda não aparece essas estrelinhas, tá? Precisa ter mais avaliações para ele aparecer essas estrelas aqui. Então, você pode escolher qualquer um, ementa de sentença em linguagem simples, tem um específico de um gabinete aqui do TST, de um outro gabinete aqui, 9, mas não fala exatamente o nome, né? Mas sentença Lhama, que provavelmente usa o modelo do Lhama ali por trás, né? Enfim, eu vou escolher esse primeiro aqui, que é o que tem mais usuários, ó. Os outros a gente consegue ver mais ou menos quantos usuários, mais de 300, mais de 500. Aqui a gente vê o símbolo, quais usam ferramentas, quais não usam. Então, vou fazer um teste com esse daqui. Gere uma ementa para esse documento. E já tem aqui habilitada a ferramenta, né? Então, eu já vou subir aqui em um acórdão. Ele até já tem uma ementa. Deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Mas é só para a gente ver que ele vai criar uma ementa diferente. Então, aqui, ó, ele tem uma ementa num padrão que não é o do CNJ. E tem todo o meu documento aqui. Vamos supor que eu quisesse uma ementa do padrão CNJ para esse documento. Eu vou colocar ele lá. Deixa eu abrir aqui. Upload de arquivo. Acórdão do TRT. Ó, geraram ementa para esse documento. Esse texto que aparece aqui, eu já mostro para vocês como configurar ele. Mas já é um prompt que ele te sugere para utilizar o assistente, né? Ó, ele chamou a ferramenta do analisador de documentos para ler aquele PDF e sugeriu uma ementa no padrão do CNJ aqui, ó. Caso em exame, questão em discussão, usando linguagem simples, razões de decidir, dispositivo e tese. Então, aqui, ele fez essa ementa para nós. O que eu queria mostrar para vocês era aquela sugestão de prompt, né? Se eu começar uma nova conversa aqui, ele vai sempre iniciar a conversa no último assistente que você estava usando. E se você não quiser usar nesse assistente, você pode clicar aqui, sair do assistente. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês como que a gente gera esse prompt inicial aqui, ó. Se nós viermos aqui em configurações, a gente não consegue ver isso, mas vamos supor que fosse eu que estivesse criando esse assistente, né? Na verdade, eu quero pegar esse assistente aqui e adaptar para alguma coisa que eu não gostei. Então, você pode clonar qualquer assistente que você encontre ali ou que alguém te passe um link. E aí, agora você pode fazer qualquer alteração que você quiser, sem que você precise entrar em contato com quem criou o assistente, pedir para alterar. Mas você também pode fazer isso, se você identificar, por exemplo, que existe um erro, alguma coisa crítica ali que precise ser ajustada de fato, que não é, às vezes, só uma preferência pessoal, né? Então, aqui, ó, quando você cria um assistente, você coloca o nome, a descrição, qual é o modelo que ele vai usar, os prompts iniciais, e é isso que faz aquela sugestão de prompt inicial lá. Você pode até colocar mais de um. E quais são as ferramentas que ele vai usar? Esse aqui era um que já existia, né? Deixa eu criar um assistente novo aqui, por exemplo. Assistente, vou criar um novo assistente. Então, aqui, vamos supor que eu quero ajuda com o juridiquês, os famosos termos jurídicos, né, que às vezes assustam tanto o pessoal da TI aí. Então, traduza conceitos jurídicos em linguagem simples.
Vou colocar para usar o modelo do Gemini 2.5. Aqui você pode escolher qualquer um desses modelos. Tem até configurações mais avançadas, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque acho que o nosso foco aqui é uma visão mais geral do ChatJT. Como eu falei, existe curso específico para o ChatJT, onde todas as funcionalidades vão ser cobertas, tá? E aqui, então, vou habilitar as ferramentas, não vou colocar nenhum prompt inicial. Vou colocar aqui, por exemplo, prompts iniciais, né? Explique, por exemplo, insalubridade. O que é com a devida vênia? Dúvidas de uma pessoa de TI, tá, gente? Por exemplo, vou deixar esses ali, né? E ferramentas. Vamos supor que eu quero habilitar uma ferramenta, eu posso pesquisar aqui dentre as que existem. Então, tem ali o analisador de documentos, que eu posso selecionar, ou busca processual, ou busca por URL, o busca por jurisprudência e a busca por termos ainda, né? Eu vou deixar aqui, por exemplo, o busca processual habilitado, se eu quiser buscar de algum processo. Então, aqui, vamos pedir para ele criar esse assistente. Você pode deixar habilitado um acesso à internet ou não. E aqui você pode também colocar uma foto, se você quiser, do seu assistente, tá? Eu não vou ter uma foto interessante para colocar. Posso colocar essa daqui, por exemplo, só para a gente testar. Então, aqui você é um analista judiciário formado em direito e seu objetivo é explicar conceitos complexos do mundo jurídico jurídico com acento, em palavras simples. Nunca use um termo jurídico complexo para explicar outros, senão minha vida vai complicar, né? Seja objetivo na sua explicação. Ao final, traga um exemplo simples, na verdade, de fácil entendimento, ou faça uma analogia apropriada. Pronto, vai ser isso. Eu vou criar o meu assistente aqui. E vou fazer uma nova conversa com ele. Se vocês quisessem disponibilizar esse assistente criado na comunidade para outras pessoas acessarem, vocês poderiam solicitar a publicação. Mas caso vocês não queiram disponibilizar na comunidade, vocês poderiam simplesmente pegar o link desse assistente aqui e utilizar, passar para um amigo, alguma coisa assim, alguma coisa interna. Vocês não querem que muitas pessoas tenham acesso a isso, por exemplo, ou não é exatamente algo oficial, é só algo que você criou para os seus testes e quer compartilhar com um amigo. Então, aqui a gente pode começar uma nova conversa com esse assistente, ajuda com o juridiquês. E pronto. Eu posso até começar com um desses prompts aqui, ó. Explique a insalubridade. Viu que apareceram os dois? Faltou um que é aqui, né? Deixa eu editar aqui, só para não ficar errado o meu texto. Ó, como fui eu que criei, ele aparece a opção de editar. Se fosse um da comunidade, ele só apareceria a opção de clonar. O que é? Com a devida vênia. Então, eu vou pegar esse daqui, por exemplo. O que é com a devida vênia? Vamos ver o que ele me diz. É uma forma educada de discordar ou apresentar um ponto de vista. Ah, é isso que isso queria dizer. Significa, com todo respeito, mas eu tenho uma opinião diferente. Agora ficou fácil. Por que tantas palavras difíceis? É uma maneira de expressar uma discordância, né? Então, ele traz um exemplo aqui no final que eu pedi, né? Imagine que você está em uma reunião e alguém diz: eu acho que deveríamos investir todo o nosso dinheiro em marketing. Você poderia responder: com a devida vênia, colega, acho que deveríamos fazer uma outra coisa, né? Enfim, então ficou muito legal. E aqui tem umas opções, ó.
para vocês darem um feedback. Ah, não, ele errou, alucinou nessa resposta aqui, deu informações completamente erradas. Vocês podem reportar, tem uma equipe que olha para isso. Vocês podem avaliar como uma resposta positiva ou negativa, isso é muito importante. Pode ser que em algum momento a gente faça ajustes nesses modelos baseados nessas respostas, quando tiver respostas suficientes ali. E vocês podem até pedir para ele gerar de novo, independente se fosse uma conversa normal fora de um assistente ou num assistente, tá? Vocês sempre podem pedir para ele gerar de novo ali. E aí aqui, ó, ele trouxe já mais curtinho, né, ó, expressão usada para pedir licença ou permissão antes de discordar. Então, explicou a mesma coisa, trouxe um outro exemplo. E vocês podem navegar entre as respostas que foram dadas, né? Prefiro a primeira ou a segunda. E vocês podem até deletar uma resposta. E copiar também essa resposta, né? Essa conversa, ela pode ser compartilhada com alguém também, ó. Tem essa opção aqui de compartilhar a conversa, porque se vocês vierem aqui e copiarem isso daqui, uma pessoa não vai ter acesso, uma pessoa que não seja você logado na sua conta. Mas se você compartilhar essa conversa, ó, ele até pergunta, você quer compartilhar? Isso não pode ser desfeito. Então, ele automaticamente já copia, ó, link copiado. Se eu colocasse aqui, ó, ele acho que não copiou dessa vez. Mas se eu colocar aqui, agora copiou. Ó, vejam que esse link aqui, deixa eu colocar ele pertinho desse outro aqui, só pra gente ver que eles são diferentes. Ó, esse aqui, que é o que eu copiei aqui de cima, né? Ele não é acessível externamente. Mas quando você compartilha, fica salvo esse link compartilhado. E ele tá aqui, ó. É um link que uma outra pessoa poderia acessar, tá bem? E você pode avaliar essa conversa aqui. Vou avaliar meu assistente para já ele começar a ganhar as estrelinhas. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês de assistentes, pessoal. Fiquem à vontade para navegar entre aqueles vários assistentes, né? Coloquem aí o seu avatar, que é a imagem, uma configuração do modelo, né? Conecte as ferramentas que são interessantes para disponibilizar essas funções extras no seu assistente e configure prompts iniciais, se você quiser ali, para já facilitar, né? Esse é o intuito, é tornar mais fácil a vida, o dia a dia aí, dentre as várias funções exercidas por cada um dos servidores. Então, não tem ali prompt só de jurídico, tá? Tem prompts de várias outras coisas que vocês podem acessar ali nos assistentes. Inclusive, tem um prompt legal aqui de fazer prompts também, para ajudar você a criar os seus próprios prompts. Ele era um chapéuzinho aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ó, não tô encontrando, deixa eu... E olha como as imagens ajudam, né? Ó, assistente de prompts. Um bom começo para aprender a criar prompts com o ChatJT, desde o básico até mais avançado. Então, você pode começar aqui e ele vai te ajudando a refinar o seu prompt e tudo mais. Ele foi criado pelo Dr. Braulio Guzmão. Acho que era isso, então, pessoal. Explorem mais esses assistentes, né? Clone um assistente, faça as modificações que você quiser e use na sua versão. E compartilhe os assistentes criados por você, seja na comunidade ou apenas entre amigos. E lembrem-se sempre, o ChatJT é só uma ferramenta de apoio. O julgamento humano, especialmente no serviço público, ele é indispensável, essencial. Não só pelo próprio serviço público, mas porque nessa tecnologia a gente realmente precisa sempre estar conferindo, tá bem? Muito obrigada.